Estamos acabando, né? Estamos quase no fim da nossa primeira semana de encontro presencial da especialização. Vamos finalizar com a palestra do professor Francisco dos Anjos. O professor, ele é pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí, professor também de lá da universidade desde 1995. Atualmente coordena o programa de pós-graduação em Turismo e Hotelaria. Ele é professor e pesquisador do mesmo programa. Também atua no curso de doutorado em Administração e Turismo do programa de pós-graduação em Administração e no curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, todos na mesma universidade. Tem graduação em Geografia, especialização em Geografia e Meio Ambiente, especialização em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Complementou sua formação com mestrado em Geografia, Desenvolvimento Regional e Urbano e doutorado em Engenharia de Produção, Gestão Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fez pós-doutorado em Geografia Urbana na Universidade Estadual Paulista e em Urbanismo e Ordenamento do Território na Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha. Atua no campo científico do turismo e é atualmente diretor científico da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo. Desenvolve pesquisas na área de turismo, nas suas interfaces, com as áreas de planejamento urbano, administração, geografia e educação. Lidera os grupos de pesquisa Plagé, Planejamento e Gestão do Espaço Turístico, e CIT, Cidade e Território da Univale. Participa do grupo de reestruturação urbana e centralidade e é membro da rede de pesquisadores sobre cidades médias. Destaca-se na sua produção dezenas de artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais e em coletâneas e outras dezenas de artigos completos publicados em anais de eventos. Participou nos últimos anos em eventos no Brasil e no exterior como palestrante, apresentando comunicações científicas. Participa de conselhos científicos das principais revistas de turismo brasileiras. Como vocês não vão precisar do computador, eu peço que vocês desliguem o computador, baixem, para poder a gente prestar atenção ao professor Francisco dos Anjos. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, professor, sinta-se acolhido e boa palestra para todos vocês. Fabiola, primeiro, boa tarde a todos. Desejar Feliz Dia das Mulheres para a maioria dos nossos cursistas e para os homens também, que a gente está ficando, principalmente na universidade, no campo científico, cada vez em minoria, né? Aqui na sala já somos minoria. E depois da Fabiola, acho que fazer uma rápida uma apresentação mais a parte acadêmica do que eu venho atuando, eu queria complementar alguma dessas coisas, muito mais para vocês entenderem um pouco daquilo que eu venho tentar refletir com vocês nessa menos de 2 horas agora, né? Tem que terminar às 6, de uma semana super concentrada de vocês. Então é a última palestra, vocês dão o último fôlego, o último suspiro, tá? Antes de voltar novamente ao trabalho, antes de voltar para suas casas a partir de amanhã, tá? Além dessa formação acadêmica que a Fabiola coloca hoje, né, eu tenho doutorado e tudo, mas eu comecei lá em 87 como professor de escola básica, também trabalhei com escola técnica. Na época, né, se falava ainda de colégio técnico em Santa Catarina, da onde eu sempre trabalhei, onde eu continuo residindo, porque a minha formação desde o início foi do magistério e a posteriori eu vou fazer geografia e que depois, a partir da geografia, que eu entro no turismo. Tá? E do turismo desde 95, 96, desde quando eu entrei na universidade com pesquisa, eu fiquei vinculado fortemente à área de turismo e aos poucos a geografia começou a ficar cada vez mais em segundo plano para mim.
Mas como eu imagino de alguns de vocês, ontem eu já conheci umas colegas de vocês do Acre, a gente jantou junto, tomou café hoje da manhã ainda, que são colegas aqui da sala, por coincidência a gente acabou encontrando no elevador e fomos conversar. Muitos de vocês não são formados com graduação em turismo ou na área. E eu, por um bom tempo, eu senti um pouco essa questão, porque eu vim de uma outra área, por mais que seja muito próximo, mas eu vim da geografia. E eu já tenho hoje uma experiência de alguns anos na formação de pós-graduação. Alguns anos de especialização, mas principalmente de mestrado e doutorado, né? E é onde a gente tem profissionais formados de todas as áreas e também cada vez mais profissionais do turismo, né, sendo formados. Eu assumi o ano passado, né, eu estou hoje na condição de coordenador desse programa de mestrado e doutorado em turismo e hotelaria da Univale, que é um programa que começa com a área, na universidade em 1990, um curso de graduação. Em 94 tem um curso de especialização muito parecido com o que vocês estão fazendo, tá? Basicamente a mesma estrutura, porque tinha toda a discussão do turismo, tinha gastronomia, tinha hospitalidade. O nome que a Univale usou desde o início era turismo e hotelaria, e por isso, desde lá, a gente mantém. Em 97, a gente aprovou um mestrado próprio em turismo e hotelaria. Em 2007, a gente aprovou um doutorado, meio turismo, meio administração. E o ano passado, em 2012, começou esse ano, a primeira turma em 2013, um doutorado em turismo e hotelaria. Para a nossa área de turismo, principalmente para quem é turismólogo, ou para quem entrou na área, essa conquista que hoje é da Univale, que está hoje lá na Univale, para nós é muito significativa para a área, porque é uma área que tem muito pouco curso de pós-graduação no país, mestrado, de especialização, mas principalmente mestrado e doutorado. E hoje a CAPES já reconheceu a área de turismo quando ela reconhece esse curso como conceito 5. O conceito 5 ele já é considerado um conceito muito bom para a área. Depois disso a gente só tem os 6 e os 7 que seriam cursos de nível internacional, que a gente ainda não conseguiu, né? E eu falo isso porque eu também estou numa posição de mediador, apoiando todos os cursos de mestrado e doutorado do Brasil em turismo e hotelaria. Existe uma associação nacional de cursos de turismo e hotelaria do Brasil no nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. Daí eu estou na posição de diretor científico. A cada ano nós fizemos um evento, esse era o evento em Caxias. Quem sabe alguns de vocês possam até participar, porque vocês estão agora fazendo uma especialização. Parece que alguns de vocês já têm mestrado, não necessariamente na área de turismo, até doutorado, tá? Mas é uma área que tem já bastante formação de graduado em turismo, hotelaria, gastronomia, áreas afins, mas o nível de pós-graduação, que é o nível de formação, de pesquisa, tá? A gente ainda tem pouco. Por mais que vocês estejam em escolas técnicas onde trabalha esse conhecimento e esse conhecimento aplicado, eu acho fundamental que a gente aprofunde cada vez mais a experiência de pesquisa também na formação desse nosso aluno e também na nossa formação enquanto professor, que a gente comece a caminhar na direção cada vez mais de um professor pesquisador. E é assim que a área de turismo e hospitalidade, né, no Brasil particularmente, que em outros países alguns são mais desenvolvidos que nós, bem mais, outros são bem menos desenvolvidos, em alguns lugares praticamente não existe, tá? A gente precisa realmente fortalecer. E é principalmente por isso, muito mais no incentivo de divulgação da própria área, de fortalecimento, que eu até aceitei o convite da professora Keila, em seguida da professora Fabiola, né, para vir refletir um pouco com vocês, porque a minha área, onde eu estava brincando com as meninas lá do Acre, ela é muito acadêmica, né? Eu não sou um palestrante profissional, sou muito mais um pesquisador, gosto do que eu faço, gosto de dar aula e gosto muito mais de uma sala de aula. Aqui é um pouco mais confortável, porque eu não tenho uma cara de palestra em auditório, mas muito mais uma cara de sala de aula, tá? Eu deixo meu e-mail, né, para vocês entrarem em contatos,
se assim interessar, tá? anjos@univale.br. Eu sou de Santa Catarina, desse programa de pós-graduação em turismo e hotelaria. Quem passou um pouquinho, quem prestou um pouquinho de atenção na fala da Fabíola, a minha área de atuação sempre foi ligado ao planejamento. Que eu vim da geografia ligado ao planejamento, o meu mestrado é ligado ao planejamento urbano, meu doutorado é ligado ao planejamento ambiental, sempre em áreas turísticas. Então, o que eu pesquiso, o que eu reflito nesses últimos anos, né, quase 20 anos de pesquisador, é sobre a questão do planejamento. Para a área que vocês estão fazendo especialização, para a área do turismo e hospitalidade, planejamento do turismo, mais especificamente, ele é fundamental para a atividade, para que essa atividade se desenvolva de forma adequada, tanto adequada para a economia, quanto adequada para a sociedade, quanto adequada para o ambiente onde ele está instalando. Tá? Felizmente a gente não está em aula, onde a gente pode conhecer todo mundo, conhecer um pouquinho da experiência, mas eu imagino que alguns de vocês já tiveram contato com o planejamento do turismo. Ou através de uma experiência numa cidade, uma experiência na faculdade que fizeram, ou até como cidadão participando de um plano diretor, de um plano de desenvolvimento de uma área, ou já ouviram falar bastante sobre planejamento urbano, planejamento regional, tá? Que já foi muito forte no Brasil. Nós tivemos de 1964 a 1995, toda uma estrutura governamental muito parecida com o modelo comunista soviético, né, de planejamentos a cada 4 ou a cada 5 anos. O governo federal na época, o governo militar na época, apesar de ser anticomunista, antissocialista, usou desse artifício e ele planejava, tanto a nível macro-regional, quando a Sudan, Sudene, Sudeco, Sudesul existia, tá? Existiam todas essas, algumas ainda, né, naturalmente existem, mas com outra força, quanto os planejamentos nos estados e quanto os planejamentos no município, planejar era uma atividade de governo muito forte e se investia muito nisso. Esses modelos de planejamento no Brasil, alguns deram certo, mas a maioria fracassaram. A atividade de planejar ficou tida como algo que não dava frutos, onde a gente fazia, perdia o tempo, levantava um monte de dados e não servia para nada. Só servia para fazer grandes projetos, ou para uma região, ou para um político, mas que efetivamente isso pouco representava de coisa prática, de coisa que acontecia na realidade. Era muito mais decisões políticas ou decisões pontuais que as coisas aconteciam. Esse modelo, tá, a meu ver, ele se esgota, porque eu queria pensar um pouquinho com vocês isso aqui, que nós estamos agora. Que cenário nós temos, não pensando politicamente, né, não nas estruturas menores do município, mas pensando num cenário nacional e internacional. Que cenário nós estamos vivendo em termos mundiais, em termos de sociedade? Nós não temos mais o comunismo, o capitalismo do lado do outro, nós não temos mais o muro de Berlim, tá? Nós não temos mais um discurso dos Estados Unidos como um grande mal, como um grande bem da sociedade. Nós temos um momento de terrorismo ainda internacional, nós temos um momento de países ricos, como os da Europa, com vários problemas econômicos, ou crise nos Estados Unidos, em 2008, e que ainda não se resolveu. Nós temos uma ditadura, né, como o Chaves, que acaba morrendo agora, e a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu queria chamar a atenção de todo mundo? É que nós vivemos, tá, num período de mudanças, tá, muito forte, onde a gente não tem muito claro as certezas, e ele é gerado por duas coisas que estão ali colocadas. Por uma revolução tecnológica e social,
Quer dizer, vocês estão aqui com um laptop e podem estar ligados aqui, porque a família baixa os seus laptops até para não ficarem fazendo outras atividades, mas que podem estar conectados com qualquer pessoa, via Facebook, via outros processos, tá? E estão num momento onde as relações que nós temos com as pessoas, muitas vezes é mediada, por exemplo, pela máquina. Nós estamos cada vez mais, a nossa vida está cada vez mais enxertada de tecnologia, de equipamentos que há poucos anos atrás a gente praticamente não tinha. Os processos, até os processos industriais, tá? As indústrias estão muito modificadas, a tecnologia que ela usa hoje é muito diferente, muito mais avançada de 30, 40 anos atrás. E para a nossa área do turismo, nós temos, para além dos avanços, tá, de transporte aéreo, que foi uma grande mudança da década de 40, 50 para 60 e 70, nós hoje conseguimos fazer reserva de hotel, restaurante, muitas vezes pela internet, as avaliações, depois que a gente sai do restaurante, tem uma avaliação que pode ser online. Então as questões mudaram bastante, há uma revolução tecnológica e que por trás tem uma revolução social muito grande. O mundo parece cada vez mais individual, cada vez menos comunitário, as pessoas parecem cada vez viver mais para si, mas ao mesmo tempo elas têm uma rede de amigos via Facebook que passa de 100, 200, 300 contatos, alguns muito mais, às vezes desde pequena. Eu tenho uma filha de 12 anos, tá, que está nesse processo. Há uma mudança, uma revolução. Por que o termo revolução? Porque há uma nova sociedade começando a aparecer. Tá? Não quer dizer que ela começa hoje, nem começou em 2008, ou quem sabe até 2020, muitas das coisas ainda vão se alterar. Por que eu estou chamando a atenção disso? É porque se a sociedade ainda está em transformação, as coisas estão em constantes mudanças, ela exige que para resolver os problemas, nós não podemos ter soluções que se remetam, digamos, ao momento anterior. Por que isso? Essa colocação aqui, ó, no mundo não linear, apenas as ideias não lineares criaram novas riquezas, porque durante um bom tempo as resoluções estavam em a gente adequar o que a gente quer como objetivo, que é a minha meta, e se eu buscar isso direitinho, eu vou alcançar e eu alcanço o meu objetivo com facilidade. O mundo era mais linear, né? Na área acadêmica, na área científica, um mundo muito mais positivista, onde as resoluções eram mais causa, efeito, eu fazia, já dava o resultado, o mundo está mais complexo e vai exigir então ideias que não são as tradicionais. Se o mundo está mais complexo, as ideias também estão mais complexas. Se o mundo está mais cheio de nuances, resolver os problemas precisa ser um pouco mais complexo. Há algum tempo atrás, talvez a formação ideal é que ela seja bem específica. O cara é formado em turismo, trabalha só com planejamento e faça toda a especialidade dele cada vez mais focada. Parece que há uma inversão. Quanto mais interdisciplinar é o processo, quanto mais ampla a minha formação, mais condições eu tenho de resolver os problemas. Falando de outro jeito, tanto nós como servidores públicos, funcionários, trabalhadores de forma geral, quanto mais flexíveis, quanto mais coisas diferentes eu consigo fazer, parece que mais possibilidades de inserção no mercado, de resultados eu tenho. Quanto mais específico eu for, menos chance eu tenho, porque eu tenho menos flexibilidade de se colocar. Então, algumas coisas começam a aparecer, tá? Algumas coisas vocês já sentiram, outras coisas talvez vocês estão pensando, será que efetivamente é isso que o Francisco está fazendo? Será que isso é toda a verdade?
Mas se a gente parar um pouquinho para ver e refletir com um pouquinho mais de calma, as relações estão cada vez mais diversificadas. O mundo está cada vez exigindo de nós que sejamos menos lineares. Quanto mais formações, tá? Mais ampla a minha formação, eu tento resolver melhor os problemas. Algumas áreas, como da comunicação, da minha colega do Acre, de ontem a gente estava falando, são áreas que, se souber bem marcar, bem colocar, ela consegue conversar, ontem ela mesma estava falando, com todas as demais áreas. Essas áreas parecem ter mais valor neste momento que a gente está vivendo, que são áreas que conseguem conversar de forma mais ampla. Por que eu estou dando essa volta inteira? Porque o turismo e a hospitalidade, ele é por natureza uma área interdisciplinar. Então ele pode tirar muita vantagem desse momento que a gente está vivendo. Por quê? Eu trabalho com uma gama de relações muito grandes, do planejamento, do turismo e meio ambiente, passando pela gestão da hotelaria, pela hotelaria em si, quer seja uma hotelaria urbana ou não, passando pela gastronomia, uma gastronomia ligada ao hotel ou não, passando pelo próprio ato de receber, da hospitalidade, pela área de lazer, eventos, pelo agenciamento, por uma gama, fora as outras, por uma gama de atividades que a área de turismo de forma geral, ou turismo e hospitalidade de forma geral, permite. E exige que a gente entenda um pouquinho de cada coisa. A minha experiência no mestrado, nesses últimos anos, foi um pouco ligado a isso. Não que eu optei por estar essa relação, não, que eu tenho que aprender a trabalhar com um administrador, com um engenheiro, com um bacharel em letras, com um professor da área de educação, pedagogo, ou formado, ou da área de licenciatura, mas também com turismólogo, mas também com pessoas da área da saúde. Todo esse corpo, nós temos 15 professores no mestrado e no doutorado. As formações são as mais diversas. Tem dois ou três bacharéis em turismo, tem 2 arquitetos, 3 arquitetos, que é um grupo, que é o curso nosso com próxima arquitetura, mas as outras formações são as mais diversas, os nossos alunos também. Eu tive que orientar semestre, terminei o ano passado uma orientação de um aluno que é formado em História e em Turismo e foi estudar Arqueologia, porque o grupo dele, que ele se envolveu, era um grupo de arqueólogos. Então, o uso da arqueologia como atrativo turístico. Quem que podia orientar uma pesquisa como essa? Ninguém do nosso grupo, ou quem sabe todos. Eu puxei para a área de planejamento. Então, ele foi fazer um planejamento desse local. O que eu entendo de arqueologia? Muito pouco, quase nada. Eu visitei uma vez um sambaqui, que é um depósito de conchas que os índios do sul usavam para enterrar os mortos. Só isso. Porque tinha na cidade onde eu nasci, em Itapema, e a gente visitava, que tinha um monte de conchas. Logo depois, o mercado imobiliário veio, arrancou o sambaqui inteiro e construiu um prédio em cima. Sumiu o sambaqui. Então esse é o único contato que eu tinha. Ele foi pesquisar e eu tive que me aproximar da área. Turismo, então, um pouco eu já adiantei. Então o turismo é hoje uma importante atividade econômica e social. Tá? Importante financeiramente, sim, porque essa movimentação de uma pessoa de um local para o outro, mesmo sendo esse turismo que vocês vão fazer, que é um turismo de negócios, que vocês vão fazer um curso aqui, a maioria que não é de Fortaleza, você está se movimentando, isso gera riqueza. E é isso que o capitalismo aposta, quer dizer, quanto mais eu gero riqueza, quanto mais eu circulo o capital, esse capital gera capital. Mas menos ou mais, vocês gastaram aqui em Fortaleza. Isso é uma atividade econômica significativa. Tem várias cidades e países que vivem disso. Social também, porque essa integração que há aqui, por mais que ela tenha um grupo, que vocês tenham uma atividade comum, vocês são professores, de curso, vocês assim, isso cria um movimento social bem importante. Quiçá o contato que vocês têm, mesmo que não for tão intensivo, que vocês estão muito aqui a semana inteira, mas que vocês têm com a cidade de Fortaleza. Então, é uma atividade importante econômica e social.
é um fenômeno socioeconômico da atualidade e talvez seja o mais representativo desses nossos tempos. Por que é bom deixar bem marcado isso? O turismo, ele só inicia, e talvez vocês já tenham tido isso aqui, ou na formação de vocês, ou que vocês estudaram sozinhos. Não existia turismo na pré-história, não existia turismo na Idade Média. Turismo não é viagem. Turismo é atividade econômica, tá? Especificamente, quando o capitalismo se instala e que essa viagem tem uma acumulação de capital, tá? Uma acumulação de experiência social. Então, ele é somente turismo quando eu tenho, como movimento na atualidade. Mas que isso aí já seja sabido, acho que pela maioria, só para deixar isso bem marcado. E por que é bom deixar isso bem marcado? Porque é mais forte ainda nos últimos tempos. Porque quanto mais se desenvolveu tecnologia, principalmente de transporte, mais o turismo se torna atividade mais importante. Quanto mais fala hoje de pós-modernidade, mais o turismo parece se tornar importante. Porque quanto mais pessoas se movimentam ou conversam, tá? pela internet, por exemplo, mais essa atividade ganha importância. Então, ela parece ser e continua sendo a atividade que mais cresce no mundo, continua crescendo. Ela não acumula tanto dinheiro como o petróleo, a indústria automobilística, porque ela é difícil de mensurar, mas ela vem a cada ano aumentando a sua importância. Isso é inegável, tá? Agora, para a atividade turística se manter como o princípio do sistema capitalista, tá? Não é um discurso ambientalista, só para a gente botar bem os pés no chão, tá? Eu preciso conservar o meio ambiente, porque grande parte da atividade turística o meio ambiente é o produto que ele vai explorar, e nem precisa ser um discurso preservacionista, tá? Nem precisa ser um discurso ambientalista. É indispensável para o turismo que o produto que ele está vendendo, quando é uma atividade natural, ou seja um patrimônio histórico, ele precisa se manter, porque ao desaparecer esse produto, desaparece a própria atividade. Então, não estou aqui, só para deixando bem claro, porque para qualquer saída do turismo, isso é indispensável, tá? A forma como eu exploro é que é diferente. Se eu exploro mais, se eu exploro de forma mais impactante, é que vai ter um perfil menos ou mais, tá? Impactante, menos ou mais preservacionista. Mas como princípio, por ser uma atividade capitalista do sistema, própria do sistema, a conservação é indispensável. E da mesma forma, a viabilidade econômica, ele é uma atividade que tem que dar dinheiro, porque senão ela não se mantém como atividade. E ao mesmo tempo, ela precisa trabalhar com um discurso da justiça social, porque uma cidade injusta, cada vez mais injusta, mais impacto eu vou ter para a atividade turística e a dificuldade dela se manter. Ontem eu vim lá de Santa Catarina lendo a revista Época, acho que era Época, sobre o Rio de Janeiro. A mudança que o Rio de Janeiro teve que dar, quer dizer, não que mudou basicamente, até para se recuperar como cidade, como representação para o Brasil, como capital cultural, como símbolo brasileiro, principalmente para os estrangeiros, tá? Ela teve que dar. Se deu bem, se ainda não deu mal, mas a ideia é de que eles precisam resgatar isso para se manter como uma boa atividade econômica, principalmente na área de turismo, porque a imagem, tá, de injustiça social, de conflitos, através, por exemplo, da formação de favelas, tá, de todos os problemas sociais que tem no Rio, nas periferias, isso impacta na imagem e, consequentemente, da venda desse produto, do turismo como produto. E o turismo, e aí assim, aí a minha fala vai em cima do planejamento do turismo, mas como a minha formação é em geografia de origem, meu discurso de planejamento, ele está muito mais a ver com o planejamento do território, o planejamento do espaço. Existem outros tipos de planejamento. O do espaço é uma coisa que me toca mais, porque o espaço, para o turismo, a meu ver, ele é uma variável fundamental. Ele é um elemento fundamental. Mesmo que o território turístico inclua outras variáveis políticas, econômicas, ambientais e culturais, é nesse espaço que é criado, que é fundamental a atividade turística. Então, uma síntese disso: o turismo é um processo
dinâmico, que ele está em constante transformação, e complexo, que ele não consegue ser visto de uma linha só, no mínimo. A gente já brincou ali com as 3 dimensões mais amplas da sustentabilidade, ambiental, social e econômica. Isso é no mínimo. E ele é dinâmico porque essa dinamicidade porque está relacionada ao contexto sociocultural que nós estamos vivendo. É um contexto dinâmico? É. Consequentemente, ele é inerente, a atividade turística é inerente a esse contexto porque ela é uma atividade social. Como campo científico, o turismo, ele é uma ciência ou é um campo de pesquisa social, dentro dos campos que a gente tem das engenharias, das áreas exatas, é um campo, as áreas da saúde é outro campo, e a área social, onde nós temos educação, administração, direito, a arquitetura, a sociologia, a psicologia, nós temos também o turismo. Então o turismo, e aí consequentemente a hospitalidade, está dentro desse campo, do campo da área das ciências sociais. Então, esse território, esse turista, esse residente que recebe o turista, ele é visto pela nossa área, e a formação que nós damos para o nosso aluno é uma formação social. Não é uma formação técnica, no sentido da matemática, ou da engenharia, ou da computação, e nenhuma formação ligada à saúde. Ele está dentro do campo das áreas sociais. Por isso que, via de regra, as nossas formações são mais ligadas a essa área. Planejamento do turismo. Agora começa a aparecer uma palavrinha ali no meio. Além do planejamento e a gestão territorial, o planejamento territorial, eu comecei a alcunhar a palavra gestão. Por quê? Porque o planejamento, principalmente no Brasil, ele ficou muito alcunhado, ficou muito organizado como uma atividade fechada, onde a gente levantava um número grande de números, onde eu desenvolvia vários projetos, mas não necessariamente era implantado esses projetos. Então, nos últimos anos, começa a se incorporar algumas ideias da própria área de administração, dos conceitos de gestão. Tudo que eu planejo precisa ser gerenciado. E gerenciado significa ser implantado e ser avaliado se ele efetivamente desenvolveu aquilo que eu pretendi no objetivo. Não só planejar, mas executar e avaliar aquilo que foi pensado. Qual é os desafios que a gente precisa enfrentar? Primeiro, que gestão e planejamento, não só na área do turismo, sempre foram vistos como atividades separadas. Muitas das secretarias de governo, das prefeituras, do governo estadual ou do governo federal, separam uma secretaria de planejamento da secretaria de gestão. Às vezes a gestão é feita lá pelo executivo e a secretaria de planejamento faz os seus projetos e não executa. A regra é que a área do turismo e da hospitalidade, dentro do planejamento, da parte governamental, ele está ou vinculado à área de desenvolvimento industrial, ou à área de esporte, ou à área de educação, mas muito mais ligado aos setores de planejamento do que para execução. Quem já teve experiência ligada à prefeitura ou à SEBRAE, tá, com essa atividade, é muito mais, o turismo faz muito planejamento, se planeja, tá, mas a execução disso está muito distante de ser implantada. Há uma separação, tá, até porque as áreas, e aí assim, mas Francisco está voltando para a teoria, que é boa parte da minha pesquisa. Porque de origem, quem faz planejamento, tudo que se lê de planejamento, está muito mais preocupado de organizar bem as possibilidades, os objetivos, aquilo que eu quero alcançar, do que como isso vai ser alcançado. E a parte da gestão está muito mais preocupada com a execução em si do que o planejamento. A gestão quer resultados rápidos, o planejamento quer propostas longas. E isso não é um problema só da prática, é um problema das universidades, daquilo que é produzido dentro das universidades sobre planejamento e sobre gestão, ao longo dos últimos anos.
O planejamento deveria ser continuado na gestão, na medida que começa a pôr em prática o que foi determinado pelo plano. A gestão é uma etapa interativa, tá? Cujas informações retroalimentam o processo de planejamento. Gestão e planejamento precisam ser vistos como uma coisa junta, mas não, assim não estão. E não é, volto a afirmar, não é do turismo. Eu trabalho também com planejamento urbano, nas áreas, em áreas que têm turismo, mas assim com equipes multidisciplinares, mas a maior dificuldade é juntar quem planeja do que quem executa. Muitas vezes porque quem planeja nem pensa na execução, não sabe do time da execução, e quem executa quer pressa e acha que se perde muito tempo planejando algo que não vai acontecer. Historicamente, na área do turismo, o planejamento e a gestão estão sendo associados a zoneamento do solo, a dividir, essa aqui é uma área de proteção ambiental e essa aqui é uma área da parte dessa área de proteção ambiental que eu vou usar para atividade turística. Ou dentro de uma cidade, essa aqui é uma zona turística, o resto da cidade não é turística. Como se vocês mesmos, quem veio de fora, viesse de avião e dali ele simplesmente saltasse para a área central e não passasse por nenhum outro local. Como se a cidade ou uma região ou até um estado eu conseguisse separar as atividades, que uma atividade fosse excludente à outra. Eu moro e trabalho, faço pesquisa numa área onde durante um bom tempo o porto e a indústria foi a atividade principal. Depois o porto e a indústria perdeu espaço para o turismo. Perdeu espaço, não porque o turismo avançou, mas porque essa atividade entrou em decadência, o porto e a indústria, e o turismo foi a salvação para aquele momento. E agora, nos últimos 10 anos, o porto e a indústria, agora um outro tipo de indústria, começou a aparecer e ela já é a principal atividade econômica da região. E o turismo parece, em algumas situações, atrapalhar o processo. Eu ouvi, tá, numa reportagem jornal, um professor da área da economia dizendo que um empecilho para o desenvolvimento da região, do porto, das indústrias, é que além dele produzir riqueza, gerar riqueza, ele teria que tomar cuidado com o ambiente, fortemente com o ambiente em torno, porque o que se vende no litoral de Santa Catarina é belezas naturais, é praias limpas. E que para uma atividade portuária de forte impacto, era difícil de manter as duas atividades. Então há um conflito dessas duas atividades. Então quanto mais enriquece, parece que mais esse conflito aparece. O planejamento do turismo, historicamente, estava vinculado a esse tipo de planejamento, de zonear a cidade. Por quê? Porque a área de planejamento territorial como um todo, planejamento urbano, planejamento de cidade, planejamento regional, ainda está baseada nesses zoneamentos, como se a cidade, como se a região pudesse ser separada em pedaços e como se esses locais não se conversassem. E aí é um primeiro empecilho da atividade turística. Além de ele estar separado da gestão, ele ainda está num momento onde esse tipo de planejamento que o Brasil fez durante toda a época militar, e em alguns lugares deu resultado, outros não deu, já não responde mais à realidade que nós temos no Brasil, que nós já temos no mundo também. Em síntese, essa primeira etapa, planejamento do turismo, ou mais especificamente do território turístico, desse espaço que eu quero desenvolver o turismo, precisa levar em conta algumas coisas que a gente falou aqui. Essa primeira, o planejamento precisa estar integrado à gestão e precisa ter um viés estratégico, saber aonde os dois querem chegar. Pulando o segundo, ou indo para o terceiro e o último, e o quinto. O processo de planejamento, que antes era altamente técnico, porque tinha o zoneamento,
cada vez mais ele ganha o componente político. Já existem autores do turismo e da área de desenvolvimento territorial que lembram que planejar uma cidade, uma região, como é uma ação de governo, ela precisa ser lembrada que é uma ação política, antes de ser técnica. A função do que nós estamos formando de alunos, os cursos técnicos, tecnológicos, tá? E que vamos colocar no mercado, começam a trabalhar, e alguns de vocês que já atuaram, atuam, muitas vezes a gente se coloca na posição de decisor, a gente toma decisão sobre uma situação, e não é essa a formação do técnico. O técnico, ele subsidia para a decisão, mas a decisão de fato, ela é política. Para o bem ou para o mal do conceito de política, ela é uma decisão, é uma tomada de decisão. É o poder sobre o território a partir das informações que ele leva, e não uma decisão técnica. Planejar, por muito tempo, ficou associado a esse conceito de projeto técnico de um determinado local. Projeto técnico é diminuir a atividade de planejamento para uma ação muito simples. Então, preciso entender que o processo de planejamento ele é altamente político e ele precisa ser colaborativo, ele precisa incorporar a participação de o máximo possível, tanto de técnicos de outras áreas, quanto da população envolvida, das pessoas envolvidas. No caso do turismo tem um agravante. As pessoas envolvidas no turismo, além dos residentes, das pessoas que moram, que recebem os turistas, das pessoas que trabalham com a atividade turística, eu tenho o turista, que se envolve na atividade. E ele precisa fazer parte do processo de planejamento. Quando eu planejo, faço planejamento de uma comunidade, faço planejamento urbano de uma comunidade que não tem atividade turística, eu posso consultar essa comunidade, o que eles querem, o que eles não querem. Então, esse é um processo participativo, digamos, mais convencional. Mas para o turismo, como é que eu vou envolver o turista para ele tomar decisão? Eu vou lá fazer uma entrevista com ele, eu vou ficar perguntando o que ele está achando, o que ele não está achando. Como é que eu vou fazer esse processo? Agora, um planejamento só pode ser colaborativo se todos os elementos, todas as pessoas que estão naquele local, que participam daquela atividade, estão envolvidas. Então, esse é mais um desafio do planejamento, mas ele precisa ser. Com essa complexidade toda, ele precisa ser sistêmico, e aí a base daquilo que eu pesquisei, ele precisa ser sistêmico, ele precisa dar conta de vários elementos e não apenas de um. E aí a gente fez referência a pelo menos 3 dimensões da sustentabilidade econômica, social, ambiental, para não falar nas outras, política, institucional, cultural e assim por diante, tá? Tem várias. E precisa ser processual. Por que isso? Se alguém aqui for ligado à área de gestão, a gestão mais ligada a processos é aquela que nos últimos 20 anos vem dando algumas respostas ao modelo de gerenciar um espaço. Então eu preciso ver do começo ao fim tudo aquilo que vai me acontecer. Eu preciso ver um processo, entender que o planejamento ele é um processo. Hoje na minha fala falo muito mais em processo de planejamento, porque ele não tem um documento só, ele precisa aí ser continuado. Para dar conta disso, por que eu pulei? Eu preciso tanto o desenvolvimento da informática, ou de algum sistema que me subsidie, que me guarde informações, tá? Porque há alguns anos atrás, 20, 30 anos, a gente fazia o levantamento de uma cidade, Rio Branco, lá no Acre, já que eu estou dando exemplo, tá? O desenvolvimento dela, das coisas na própria cidade, mudavam com muito menos frequência. Eu não estou falando só de aumento das pessoas, de população.
mas eu estou falando de questões econômicas e sociais. Hoje as coisas mudam muito rapidamente. Os primeiros planejamentos que eu participei, em 94, 95, tanto urbano quanto do turismo, a gente fazia documentos desse tamanho, a gente levava 1 ano ou 2 anos para fazer o levantamento da área. Se a gente fizer isso hoje em dia, quando a gente terminar o levantamento, os dados estão ultrapassados. Ou seja, o planejamento que eu fiz 2 anos depois de fazer o levantamento, já não serve mais. Então eu preciso ter um sistema, um banco de dados, informatizado o máximo possível, para que essas informações sejam alimentadas de forma cada vez mais rápida. E eu preciso, para isso, então, criar um sistema de indicadores, ou seja, quais são os elementos que são fundamentais para o turismo. Tudo na cidade, tudo é turismo, todos os elementos da cidade pertencem ao turismo. Quais são os elementos mais importantes? São os elementos que a gente está trabalhando com questões econômicas. É o hotel, quantos hotéis tem, quantos restaurantes tem, a qualidade deles, quantas agências. É quanto de dinheiro que entra na cidade. Quais são os indicadores, quais são os elementos que vão indicar que a atividade turística está melhorando, está piorando a sociedade? Eu não sei efetivamente o que o professor Silvio... o professor Silvio não trabalhou com vocês, esquece. O professor Silvio é um outro palestrante que deu palestra na outra turma, e ele falou de indicadores, porque ele desenvolveu um projeto sobre indicadores ligados ao turismo. Quais são os indicadores que são importantes para a gente avaliar a atividade turística? Oi. Silvio Viana. Silvio Viana com 2 N's. Viana com 2 N's, Viana, tá? Ele é professor de turismo, de gestão do turismo em Caxias do Sul. Ele fez doutorado comigo em Santa Catarina, terminou em 2011, foi colega da professora Keila. Ele desenvolveu um sistema de indicadores lá para Santa Catarina e agora a Keila está aplicando aqui em Jericoacoara. A gente está trabalhando com isso, a gente está lançando até um livro junto sobre planejamento e gestão de alguns sistemas. E o Silvio trabalha com essa questão de indicadores. Tá? Pode passar. Então, a síntese daquela síntese ali, os 5 elementos que a gente precisa se preocupar para trabalhar com turismo. Cada história, você tem que anotar, essas 5 são fundamentais. Precisa ter uma visão sistêmica, uma visão integrada do processo. O turismo é um setor ligado com vários outros setores, então a visão precisa ser integrada. A gestão de uma atividade turística precisa ser por processos, eu não posso ver algo separado, eu tenho que ver algo do começo ao fim do processo, eu tenho que planejar a primeira etapa, a segunda etapa e entre aspas, a última etapa. E depois da última, vem um pós-última. Esse processo não acaba. Não existe um dia para começar e para terminar o planejamento. O planejamento precisa ser uma atividade contínua, então a gestão tem que ser por processos. O princípio da sustentabilidade não é um mero discurso ambientalista, é um discurso indispensável para que a atividade se instale, porque a regra é que o turismo trabalha com patrimônio ambiental, ou paisagem natural, ou recurso natural, ou cultural, ou mesmo sendo um turismo de eventos, tá? Eu trabalho com elementos que precisam se sustentar, ambiental ou ecológica, se preferirem, social ou sociocultural, se preferirem, e economicamente. Não adianta uma atividade que só preserva e não gera lucro, porque ela não é turismo, ela não se sustenta. E o turismo é, antes de tudo, para o mal ou para o bem, uma atividade econômica capitalista. Então ela precisa dar lucro. Ela precisa dar lucro, ela tem que impactar o mínimo possível o meio natural e social também. Não é só ela que tem que fazer isso.
todas as outras atividades econômicas precisam fazer isso para elas se sustentarem. Então, a sustentabilidade, volto a repetir, não é um discurso ambientalista, é um discurso necessário para o momento atual do sistema capitalista. Desde quando a gente descobre que a Terra é limitada, que ela é pequena, quando a gente sai fora dela, pela primeira vez a gente olha a Terra de fora, segundo a NASA em 69, quando teve, tá? Quando a gente olha, tá, a Terra de fora e vê que a Terra é finita, quando a gente percebe esses limites, é que o próprio sistema capitalista modifica-se totalmente. A integração entre o planejamento e a gestão, como duas atividades precisam ser trabalhadas como uma, e finalmente a participação. Não se faz planejamento sem participação. Por longos anos, e parecia muito cômodo para a gente que é da área, planejar significa eu fazer sozinho em casa o que é melhor para a cidade. Porque eu, técnico, sei o que a cidade precisa. Então, essa visão tecnicista já não mais dá conta. Já não mais dá conta. O técnico hoje precisa saber trabalhar com o que é próprio dele, mas ele precisa ser preparado para trabalhar com os outros, precisa ser político, precisa participar. Vamos fazer uma parada para as perguntas e eu acho que aí a gente melhora as relações. Em geral, isso não acontece. Eu estou sabendo o que aconteceu lá em Curitiba, na Avenida Batel. Curitiba está sendo preparada para a Copa, né? Então, a Avenida Batel, com aqueles restaurantes, barzinhos, pode ser reformada. O prefeito anterior acertou tudo como seria, a população não foi consultada. Podia ter posto num site alguma coisa, não puseram nada. A gente nem sabia que a rua ia ser reformada. Aí começou a reforma, mudou a prefeitura. Aí na hora de colocar as calçadas era granito. Aí deu aquela gritaria geral, porque daí o novo prefeito mandou parar, porque o granito é caro, não sei o quê, cidade toda esburacada. Aí foi para a imprensa, foi até no Fantástico, no Jornal Nacional, aquela gritaria lá, e os comerciantes querendo que resolvesse, porque ninguém podia ir lá no bar e chegar lá, porque estava tudo esburacado, né? Aí o que aconteceu? Foram fazer as contas lá, o granito já tinha sido pago, não sei o que e tal, e então vai ficar o granito mesmo para terminar. E daí veio gente lá, mas tem granito na Avenida Batel e eu estou aqui no bairro e não tenho calçada. Aí o outro dizia, não, mas é turístico, a Avenida Batel é turística, o turista vai vir lá, vai gastar dinheiro, vai trazer o dinheiro para a cidade. Aí começou toda aquela discussão. Então, uma cidade como Curitiba, uma cidade modelo, tudo, né? A gente não é consultado, não existe, quer dizer, nesse planejamento, não está a população consultada. Você conhece algum lugar que faz isso? Que consulta? Teve alguma coisa? Essa só pergunta. É muito bom colocar um exemplo, porque para nós Curitiba sempre foi passado como uma cidade modelo de planejamento, né? E aí nós precisamos ver que tipo de planejamento que foi adotado em Curitiba. Que a gente não tem tempo aqui para fazer toda a caminhada, mas depois do modelo tecnicista, digamos que o modelo que o Brasil adotou no governo militar, decisões de cima, começa a aparecer o mesmo modelo tecnicista com uma roupagem, tá, moderninha, de pseudo-participação, que se vendia muito mais a imagem do que a essência. E Curitiba e Barcelona são os principais exemplos disso. As duas cidades, cada um na sua escala, foram vendidas em pouco mais de 20 anos como cidades modelos, né? Que tinham uma certa participação, mas principalmente que toda a população concordava com tudo que estava acontecendo. A venda da cidade modelo de Curitiba, por detrás, pelo menos o que eu já li, da impressão que eu tenho, é de uma cidade, além de ser com ótima mobilidade, mas uma cidade verde, uma cidade que preservava a natureza. E já em 96 ou 97, eu vi um trabalho de uma professora lá de Curitiba, que ela fez uma entrevista. Eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho, para mim, ele é bem interessante, não sei se vai ser assim para vocês ou se vai marcar.
ela fez uma pesquisa com a comunidade, com a população, com algumas pessoas, naturalmente, uma amostra, de qual era a imagem que eles gostariam de vender de Curitiba. Então ela apresentava várias imagens da cidade, como todo, fotos da cidade, e a foto que mais foi indicada foi uma foto que aparecia a natureza. Tinha uma árvore, mas tinha um gramado todo, tá? Árvores plantadas nesse gramado, todas essas árvores pintadas até uma altura de branco, tá? O gramado impecável, a árvore aparentemente impecável, ainda pintadinha. Era o quê? Era um terreno em volta de uma das indústrias de Curitiba, que preservava, assim, que a aparência, preservava plenamente a natureza. E aí o discurso da professora Letícia Hatt, que é professora lá da Universidade Federal do Paraná, era de que a imagem que foi vendida de Curitiba e que a população interna também comprou, foi uma da cidade que preservava a natureza. O que significa isso para eles? Que a natureza foi apropriada, ela foi comandada. Aquilo mostra, e aí ela faz todo um exercício de semiótica, de percepção, mostra o domínio do homem sobre a natureza, porque é uma grama toda cortadinha, linda, maravilhosa, né? Eu brinco às vezes que parece meio aquela, quem tem filho pequeno, teve há pouco tempo, dos Teletubbies, que tinha todos aqueles gramadinhos perfeitinhos, com a árvorezinha, tá? E não aparecia casa. Esse é o exemplo, a foto, a imagem, segundo a pesquisa da professora Letícia, tá? Que o curitibano foi incutido em Curitiba. O que nós temos de outras tentativas de planejamento participativo? Tá? Porto Alegre e Belo Horizonte, em alguns momentos, tentou alguma parte desse exercício. Florianópolis também, na década de 80, fez um trabalho quanto a isso. E eu tenho uma outra coisa que parece uma contradição. Em 2002 foi aprovado uma lei, o Estatuto da Cidade, que obriga todos os planejamentos das cidades, em tese, todos os movimentos, terem a participação popular. Agora o Brasil foi um dos países que teve a escola tecnicista das mais marcadas, onde o técnico, né, dos militares, ficaram muito marcados. Quando eu comecei a aprender planejamento e a gente começou a aplicar, sabe o que tinha lá em Santa Catarina? O governo do estado tinha um manual para todas as cidades fazer o plano diretor da cidade, tá? De como se fazia o plano diretor, mas o manual, além de sugerir, logo depois ele incorporou um pouco de reuniões participativas, mas ele tinha tudo como era escrito a lei. Sabe o que as prefeituras precisavam fazer na década de 80? Colocar o nome da cidade. Então, o plano diretor da cidade de Itapema. Aí tem tantas zonas, tal, nome dos bairros. Então, o planejamento ele era copiado de um local para o outro. Este é o modelo que se instalou no Brasil, 60, 70, terminou a época militar, mas isso ficou. As primeiras mudanças teve em Porto Alegre, Belo Horizonte, algumas tentativas de participação, que foram algumas inovações, tá, que deram certo para alguma parte, mas as que mais apareceram foi os exercícios, digamos, como se fosse um planejamento diferente, foi Curitiba. Curitiba foi, na década de 90, o exemplo do planejamento para a gente, que é o planejamento mercadológico. Eu estive lá em Itapema e me surpreendi, viu? A prefeitura fez uma coisa muito boa lá na praia, porque a outra vez que eu estive lá alguns anos atrás, estava muito ruim aquela praia, porque tinha os carros, daí tinha aquela sujeirada, a gente nem ficou lá. Agora eles fizeram aquele passeio muito organizado, isso é coisa para o turista ver mesmo, e a população acho que aproveita. Longe, eu vi acompanhando. Teve um exercício lá de planejamento participativo. Ficou muito bom, muito organizado. Itapema é uma cidade, para quem é uma cidade litorânea, que fica ao lado de um centro turístico forte que é Camboriú, e ela por muito tempo ela pegou só o turista com classe um pouco mais baixa. Então quem não podia pagar Camboriú ia para Itapema. Primeiro era uma prainha diferente, tudo, mas logo depois foi isso. E a cidade começa a sofrer um crescimento muito acelerado. Ela dobra a população, que a gente só vê isso, digamos, na região
na região norte, acho que algumas cidades, mas o sul isso é totalmente incomum, dobrar a população a cada 10 anos. Uma cidade que tinha 6 mil habitantes passa para 12, 25 e 50, os últimos 4 censos. Então era uma população pequenininha de 6 mil habitantes, 6.500, vai para 12, depois vai para 25 em 2000, ela tinha em 91 12 mil, em 80 ela tinha 6 mil, 6.080, 12 mil em 91, porque o censo, né, não foi em 90, foi em 91, passa para 25 mil e depois passa para 50. Consequentemente, como é que cresce tão rápido? A região se está para ter um centro, uma área mais turística, bem organizada, e tem uma periferia enorme, que tem só 35, 40 mil habitantes, só para uma cidade de 50, a maior parte da população é muito pobre. É um contrassenso. Bom, eu tive paguei uma disciplina de planejamento urbano e uma coisa que me marcou muito e que eu levei para a graduação depois é que o professor sempre batia na tecla de que você não é daquela comunidade. Então você não pode determinar o que é melhor para aquelas pessoas, né? E é isso que o pesquisador tem que ter em mente, né? Se eu vou pesquisar numa comunidade, pesquisar uma área, eu não posso determinar, eu posso sugerir opções, mas que essas opções têm que também levar em consideração as demandas locais. E aí eu até faço uma sugestão para os colegas, para esse trabalho de conclusão de curso, para darem uma olhada no método científico, que é o grupo focal. Foi o que eu usei também na minha graduação, que você faz um levantamento com as lideranças, né, das demandas daquela localidade, né? E aí, a partir daí, você começa a perceber, a fazer esses questionamentos. Nessa tua fala, eu peço para todo mundo lembrar o que significa técnica. Vocês trabalham no curso técnico, cursos técnicos ou tecnológicos. O que significa técnica? Não está lembrado? O que significa? Vem de padronizado. Vem de padronizado, vem do que mais? Alguém lembra? Método. O que é método? Tem um lado, padronização, eu quero pegar o outro lado. Jeito de fazer, o que mais? Modo de fazer. É o saber fazer, né? É o meio entre uma coisa e outra, por isso que ele está bem ligado ao método. O método é meio, é caminho. O técnico, ele faz a relação, ele não é o protagonista, ele é o que pega aqui e leva até ali. Ele não centraliza. Quando eu falo que o método, os planejamentos eram muito técnicos, deveria ser algo positivo, mas no nosso época seria muito negativo, porque o meio, ao invés de fazer o meio de campo, né, ele toma-se como protagonista. Quando o meio é o protagonista, quer dizer que tu está no meio do caminho, tu não chegou a lugar nenhum. Ele é um facilitador. Eu não sei se a metáfora eu estou conseguindo passar para vocês, mas quando eu tenho somente um técnico, só o técnico, né, quando o modelo de planejamento vira meramente técnico, ele por si só, ele não chegou a lugar nenhum, porque técnica ou método, ele é meio. Então ele não serve para nada, quer dizer, ele nem está no começo, nem está no fim, ele está no meio. Consequentemente, dificilmente esse estudo serve para alguma coisa. No máximo que ele serve é para ver se esse método funcionou. Mas o objetivo de um planejamento é ter um resultado. É fazer com que aquilo que eu pensei seja colocado em prática. Se ele fica no meio do caminho, ele não foi colocado em prática. Não sei se eu estou conseguindo passar essa ideia, porque esse é o princípio da técnica, do modelo tecnicista. O marketing, por que o modelo de Curitiba não é tecnicista? Porque não importa para o modelo de marketing turístico,
né, de cidade marketing, de city marketing, que é o termo mais usado mundialmente, cidade do marketing, não é um meio, ele realmente chegou no fim. Curitiba chegou no fim, tá? Mas o importante, só para terminar, o importante é a imagem que Curitiba vende, não o que ela é. É mais importante a imagem de ser para aquele modelo de planejamento. É isso que eu quero. Importando como ela está, as pessoas amam Curitiba e se orgulham, todos, ricos, pobres ou não. E isso é algo muito importante que Curitiba tem. Porque as pessoas amam estar ali. Mesmo que o trânsito agora esteja caótico, os ônibus não estão dando mais conta, tem que arrumar tudo para a Copa, mas as pessoas têm orgulho de estar em Curitiba, mesmo não sendo curitibanos, mas eu acho que tu ajuda até a defender essa ideia. Quando eu falei lá naquela imagem que eles tinham de Curitiba, não quer dizer que aquela imagem as pessoas identificaram para a Letícia como algo negativo, não. Eles achavam aquilo altamente positivo. Olha, como Curitiba é organizada, preserva a natureza, mas é aquele tipo de preservação. E o marketing, o planejamento mercadológico de Curitiba, deu muito certo, porque esse discurso que ela está fazendo, como de Barcelona. Eu morei lá um tempinho, estudei lá, e as pessoas amam, adoram, querem ir para lá. E a gente também gosta, porque foi me vendido uma imagem, como a Avenida de Curitiba, altamente positiva. Então o planejamento lá deu certo, no sentido de venda da imagem. Não quer dizer que os problemas estão resolvidos. Não quer dizer que os problemas estão resolvidos, que mas a imagem foi vendida. Eu não sei se eu me fiz entender, mas uma coisa é o tecnicista, outra coisa é esse mercadológico que eu optei por não usar isso, tá? Esse exemplo, porque ele teria essa venda. Pessoal, outros lugares usaram o mercadológico também muito bem. Cancún é um planejamento mercadológico, tá? Toda a região mediterrânea da França, várias cidades, Nice, San Marino, vendem a imagem dos destinos. Então o planejamento daquele local não era para resolver o problema do local, mas porque a imagem vendida tinha que ser positiva. Essa é a ideia. Então, esses princípios que eu coloquei aqui não estão. Então, não é uma visão sistêmica, porque é uma visão imagética. É a imagem que é vendida. Não é uma gestão do processo, porque ele tem um resultado. Tá? Sustentabilidade do turismo não é o principal elemento, tá? Que ele coloca. Até tem o princípio da sustentabilidade, porque ele tenta vender uma imagem, ser sustentável, que é sustentável economicamente, que tenta vender um pouco da... Não há integração de planejamento e gestão. No City Marketing a gente diz que há só gestão do turismo. Não existe o planejamento, existe só a execução. O exemplo que ela deu ali da definição da Rua do Batel agora para a Copa, né, é o típico, eu não planejo, eu executo. Eu já faço um processo de licitação e já executo. Eu não penso como isso vai ocorrer, as consequências, porque a cidade, o resto da cidade vai achar ruim, não. Tá? E não há participação. No caso de Curitiba, houve durante um tempo a pseudo-participação. Tinha alguns conselhos, a participação dos empresários, tinha alguma coisa. Tá? Se vocês forem ler alguns livros sobre planejamento, eu tenho alguns artigos, a gente fala de vários modelos. O City Marketing é um modelo ainda em voga, já foi mais forte. É um modelo que foi trazido para a Copa do Mundo, para o Brasil, nas cidades, Fortaleza, Cuiabá, Manaus. Eu tive em Manaus, nós tínhamos um mestrado lá, numa faculdade que a gente levou um curso todo para lá. Tá? É vendido para essas cidades, que para fazer o planejamento significa vender a imagem da cidade. O interessante é que Curitiba, como já passou por esse processo, a comunidade já não está aceitando mais isso. Em Manaus, todo mundo está achando uma maravilha. Não sei se eu vou me fazer entender. Como se Curitiba já experimentou, já sabe o lado bom, mas já sabe algumas consequências. Então já não está mais aceitando mais esse tipo de coisa. O Rio de Janeiro talvez seja o exemplo clássico, né? Depois de eu percorrer tudo, Porto Alegre, o Rio de Janeiro, porque junta as duas coisas, Copa e Olimpíadas, está seguindo à risca a ideia do City Marketing, do marketing urbano,
e para o turismo também, marketing turístico. O que eu queria vender para vocês como ideia é que isso, pessoal, ele para a gente refletir, a gente só consegue fazer essa reflexão sobre Curitiba, sobre outros modelos de planejamento, a partir do que a gente está produzindo na academia, na universidade, tá? Sobre o turismo, que seria, não diria um modelo ideal, mas que para esse momento histórico que nós estamos vivendo, são princípios fundamentais num planejamento que tem eficiência não apenas para a imagem, mas para todos os outros elementos. Pode passar mais um? Por causa do tempo, mais um. A visão sistêmica. Tá? Eu fui buscar, para estudar isso, num físico, Capra, que virou um filósofo da ciência, que começou a questionar, tá? Ligado ao meio ambiente, começou a questionar a forma da gente estar pensando o mundo onde a gente vive. E aí é o seguinte, no último grande livro dele, Conexões Ocultas, que eu tive um contato com ele, coincidentemente em Curitiba, numa palestra sobre meio ambiente, ele estava recém-lançando, não foi com ele, foi o professor de lá que estava trabalhando. Nesse último livro ele diz que tudo na nossa volta, historicamente a gente sempre se preocupou com 3 elementos. Do que é feito, as coisas, a matéria, que pode ser social, são as pessoas, mas pode ser físico, pode ser o vidro que é formado, que é feito isso aqui, tá? O copo, a madeira que é formada, as cadeiras, a gente sempre, as mesas e as cadeiras de vocês, a gente se preocupa com a matéria, a gente se preocupa com a forma, como é que a gente está organizado, em sala, em cadeira, junto, separado, em fila, como é que o elemento químico está organizado para fazer essa forma que está aqui, que deu a forma dessa jarra, desse copo, dessa cadeira, e o processo de fazer, como é que a gente chega lá, como é que a gente fez para fazer essa cadeira, quais são as relações sociais que vocês tiveram aqui para vocês sentarem desse jeito, porque vocês se conheceram, porque vocês não tinham saído, era a última cadeira para sentar, por isso que vocês sentaram do lado desses colegas. Tudo isso é mais ou menos convencional, aquilo que a gente sempre fez. Ele chama a atenção que nos últimos tempos, além disso, que é mais ou menos tradicional, nós temos que pensar na questão do significado. O significado, a comunicação, é uma coisa própria do homem, da sociedade humana. Quanto mais o homem vai desenvolvendo, quanto mais a sociedade vai evoluindo, tendo as suas revoluções, mais esses significados precisam ser vistos. Por isso que a área de comunicação, línguas, linguagem, semiótica, imagem, são áreas muito fortes nos últimos tempos. Porque o elemento de significado é bastante importante. E aquela fala dela sobre participação. Não é aquilo que é bom para mim, o que eu acho que é bom. O significado é próprio de cada um de nós. Cada um tem uma avaliação. Se o pessoal que mora em Curitiba acha bom Curitiba, o planejamento participativo hoje em Curitiba, ele precisa levar em conta aquilo que a população acha. Não quer dizer que ela acha bom, que ela não tenha nada para mudar. Não quer dizer que a cidade nós achamos ela ótima, que a população não tenha problemas para ser levantado num processo de planejamento. Então, não é eu que digo que é bom ou que é ruim, mas sim quem faz parte do processo. No caso do turista, pessoal, que eu comentei com vocês, que é hoje um dos elementos mais difíceis da gente ter esse retorno, os turistas cada vez mais participam das avaliações dos serviços onde eles estão consumindo. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de alugar algum hotel pelo Booking ou pela Decolar, tá? E que tu recebe, depois que você vai, por exemplo, nesse hotel aqui, já foi reservado tudo com vocês, meu processo foi o mesmo, né? Passagem aérea, hotel, eles reservaram, né? Tudo. Eu fui dar uma olhada como era o hotel. Aí fui no site do hotel, ele vende esse maravilhoso que ele tem no seu hotel. Aí eu fui no Booking para ver qual é a nota que esse hotel tem no Booking. Vocês não viram?
7,3. Então, assim, tem pessoas que falaram bem, aí é bem disso, e bateu. As meninas ontem, as minhas colegas de Rondônia e Acre, meus colegas de janta ontem, comentaram algumas coisas para mim, tá? E bateu com aquela avaliação, né? Hoje também eu senti, com chuveiro, essas coisas, bateu tudo com aquela avaliação que está lá. Então, hoje eu já consigo. Mas o que isso tem a ver com o planejamento? Eu preciso planejar esse ensino, eu preciso dizer, olha, Fortaleza está bem nisso, e está mal nisso. Tá? O turista já começa a participar de outro jeito. Esse turista tem significado diferente. A outra coisa, uma coisa é eu entrevistar a pessoa ao vivo, a outra coisa é ele escrever sozinho em casa, preferencialmente de forma anônima. Eu tenho outra avaliação. Então, esses significados, e aí é onde eu fui buscar no Capra, ele é fundamental para a gente entender as coisas, as questões que estão passadas agora. Até a gente já sabe disso, mas a gente já sabia disso, mas agora é a teoria também dizendo, quer dizer, a teoria é muito mais um reconhecimento daquilo que foi produzido. Pode passar. Gestão do processo. Já falei rapidamente para vocês, mas aqui algumas frases importantes. O cliente, no caso o turista e o residente, porque o cliente não é só quem compra, mas tá? Ele é o resultado do processo. Então o turismo para o residente, ele gera um dinheiro e vai ser bom ou ruim para o residente. E o turista naturalmente no processo de comprar o produto e vender esse produto até lá. Tá? O cliente se coloca como propósito do processo todo. É para ele que eu estou trabalhando. Então, o cliente do processo de planejamento são as empresas, é o residente e é o próprio turista. É para ele é o objetivo geral. O objetivo final do processo de planejamento é de melhorar a qualidade de vida, melhorar a lucratividade, melhorar a experiência do turista. É ele que está no final do processo. Uma coisa que é gritante para mim, que eu atuo na área secretariada há 40 anos, agora na área de eventos, é como ninguém treina o pessoal de primeira linha, professor. Se a pessoa quer ter lucro, se é o cliente, é evidente que a primeira coisa que ele tinha que dizer, a hora que eu chego no hotel, a recepcionista ao menos tem que me dizer, bom dia, seja bem-vinda a Fortaleza. Ninguém falou isso para mim aqui. Lá em Curitiba também não. Então, sabe, está faltando uma capacitação. Porque Curitiba o atendimento é péssimo, não sei por que vai ser na Copa, entendeu? São Paulo melhora bastante. Mas, por exemplo, até hoje, eu moro lá em Curitiba desde 74. Se eu vou num restaurante, a maioria das vezes, eu já nem posso ir com o pessoal da minha família, porque eles dizem que eu sou gringa. Mas, professor, se eu olho o cardápio, eu escolho o cardápio pelo que tem lá. Mas o prato vem e não tem o que está no cardápio, professor. Eu não vou comer, eu chamo a moça, tinha isso, ó, não tem isso que você me trouxe. Você não escolhe pelo cardápio, aí põe a foto do prato. Você pede, o prato vem totalmente diferente da foto. Mas, moça, não é o que está no prato. Aí eu sou a crica, entendeu? Mas eu acho que não é certo comprar gato por leve. Ou você pedir uma bebida e a pessoa trazer outra. O cara não anota, traz outra totalmente diferente. As capacitações, vocês estão trabalhando com formação de pessoas, né? Primeiro. É um processo que o Brasil, não só o Brasil, mas o Brasil está um pouco atrasado nisso. Tá? E antes de qualquer coisa, o problema é que o nosso modelo de formação, ele ainda é muito pontual, ele é pouco processual. Ele precisa de uma mentalidade, uma mudança cultural para que isso efetivamente ocorra. E, infelizmente ou felizmente, isso vai ter que levar mais algum tempo. Tá? Terceiro pilar, sustentabilidade e turismo. Então, nas últimas décadas do século passado, começam as discussões sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. No turismo, as discussões desse item, a meu ver, ele também exige hoje a construção de um conjunto de indicadores que não avalia apenas o lucro, que não avalia apenas a recuperação ambiental,
e nem o impacto social, mas as três coisas ao mesmo tempo. Eu acompanhei alguns processos do ProDetour Nordeste, do ProEcotour. Cada um deles, tá, tinha um viés um pouquinho diferente, um mais econômico, o outro mais ecológico, e é fundamental que a sustentabilidade, hoje já bem falada na nossa, digamos, no nosso cotidiano quase, precisa ser vista no mínimo naqueles três tripés. Não vou me falar muito sobre isso, mas só para lembrar daquilo que eu já bati. Não é só econômico, não é só social, não é só ecológico. É uma questão realmente muito conflituosa, porque trazendo a nossa realidade, o Delta do Caparibe, que existe a imagem da beleza, do Delta, vem as agências, antes trabalhavam isoladamente, agora na articulação, né, do trade. Aí vem o governo, tem um planejamento estratégico, turismo e agrícola. Mas a coisa não acontece porque quando o turista vai, está fazendo uma Delta pela Guará, pelo Parque do Vermelho, ele já, se ele tiver muita sorte, ele compra. Porque o cara da agência, ele leva uma voadora, traz uma lancha rápida. Então vai fazer barulho, né? Então ele em determinado momento ele para o motor, mas isso acontece na sequência, né? E aí vai modificando. Não é a questão realmente do tripé, da dimensão social, ambiental, econômica, e todas as dimensões que não fazem parte desse planejamento, dessa integração, que prevalece mesmo é o econômico, ponto final. O que eu queria chamar a atenção é que se prevalece um item, por exemplo, econômico, mas podia ser ambiental, ele não vai ser sustentável. No sentido que daqui a pouco... Não, mas não é nem o conceito. Daqui a pouco ele acaba. Na área do turismo, se vocês começarem a pesquisar destinos, sim. Então, claro, hoje já tem outras Cancúns aparecendo, que é aquela... E historicamente é assim que aconteceu nos destinos turísticos. Desde os primeiros destinos, de forma bem organizada, assim, de forma impactante, na Inglaterra, Ilha de Guam, tá? No Mediterrâneo Europeu, tá? Algumas praias da costa leste americana, essas mais antigas foram abandonadas em detrimento a outras. Hoje a costa da Espanha é mais valorizada do que a maior parte da costa francesa, porque lá já foi degradada. Para fazer pesquisa sobre planejamento, eu tive que buscar os modelos que foram plantados na década de 40, 50, 60, porque já existe história do turismo. Apesar de uma disciplina, uma ciência muito nova, mas já existe história, porque já existem modelos de planejamento implantados em vários lugares. A regra é que esses modelos, esses destinos, todos já foram superados. O problema é que a gente já passou isso, já viu esses erros e está repetindo ainda na Delta do Paraíba. Qual é a lógica que vai ocorrer dentro de pouco tempo? Esse destino ser suplantado por outro. Pessoal, tem um grupo aqui do Ceará, não tem? Tá? Eu não conheço, é bem complicado eu falar daqui, que eu conheço pouco. Realmente é um dos estados que eu não conheci, eu vim conhecer. Mas me parece que isso ocorreu do litoral sul, que expande primeiro, e agora o litoral sul está sendo suplantado pelo litoral norte. Ou mais especificamente, Jeri e Canoa. Porque eu tive Canoa Quebrada agora, no litoral oeste e leste. Então tá. Porque o sul, lá para nós é sempre sul e norte, né? Tá certo. Eu tive umas impressões, eu confirmei essas minhas impressões indo a Canoa, e eu não conheço Jeri. Jeri a gente tem uma pesquisa junto com a Keila, aqui do Instituto. O Instituto estuda a Jeri, a Keila, mais um grupo, se não me engano, de professores e alunos. E estudam lá a Jericoacoara. E os dados que a Keila me mostrou, e visitando Canoa, eu tive essa impressão. Eu estou abandonando aquele destino. A impressão? Enquanto o Jeri está subindo, Canoa está... tão grande que meio que
local. Então, começou algumas pessoas frequentar aquele local, algumas pessoas usando drogas. Então, às vezes, aquele turista que estava vindo com a família via e acaba deixando de voltar. Então, infelizmente, isso também está acontecendo. Então, não houve, não se transformou, não é um estudo experimental. Passar o dia lá e volta. Dá para passar o dia. E voltar para Fortaleza e ficar hospedado em Fortaleza. Então acho que ainda não houve essa queda, não. Já Jeri não, você não dá para ir e voltar no mesmo dia. Então, claro que lá tem um fluxo de hospedagem, não. Me surpreendi, claro, eu não fui como pesquisador, eu fui como turista, né? E eu fui em dia de semana, quarta, quinta e sexta. Eu encontrei em janeiro muita vaga em pousada que me surpreendeu. Eu teve pousada completamente vazia, que tinha todas, só ia ser ocupada no final de semana. Exatamente por essa lógica. Só que isso já começou. Aí estão migrando de Jeri para o Piauí. Aí, nem especificamente lá no Delta, vai ser o Delta, mas o litoral, né, que compõe a água do Delta, e aí está chegando na destinação que é Barra Grande, e que também está, um destino excelente, nível internacional, mas que a comunidade local está sufocada e que está, assim, com comparativo à segunda Jeri. Na verdade, E está chegando lá no Lençóis já. É uma integração, É o nome do roteiro, Rota das Emoções. Então é Jeri, Camocim, Delta. Então tá havendo uma rota que pega 2 estados ao mesmo tempo. E não sei até que ponto 3 leva Vai até os Lençóis. não, só que aí são fenômenos diferentes. Então não sei até que ponto tem um planejamento. A rota das emoções, ela surge justamente a partir do trade, em parcerias, né, com políticas públicas, etc. Esse fenômeno de Barra Grande já não faz parte da rota. Porque a rota das emoções, ela vem de Jeri, Delta, Lençóis. Aí Barra Grande é próximo, né, na sequência do litoral Ceará, Piauí, aí já é um fenômeno isolado. Já tem bastante estudo, inclusive em tese, já, analisando esse fenômeno. O que eu queria chamar a atenção de vocês não é nem se é um roteiro ou se não é, mas muito mais essa saturação do destino, né? E que é um modelo que veio ser reproduzido nos últimos 50 anos no mundo. Então, a saturação do destino é sinal de que esse destino não se preocupou com a sustentabilidade dele, no sentido de ser sustentável ao longo dos anos. Professor. Eu morei 14 anos em Barra Grande, que é a cidade de Piauí, sendo falar. Ela tinha uma frequência razoável, brasileiro, principalmente do Nordeste, e há 2 anos ela adquiriu um novo elemento, que foi o Kitesurf. O Kitesurf ele divulgou Barra Grande no mundo, porque hoje é internacional, hoje nós temos cozinha italiana, japonesa, francesa. E o que está acontecendo, como Jericoacoara já deu uma saturada, o comércio de Jericoacoara está transferindo seus hotéis para Barra Grande. Tá? Comprando. No litoral não tem mais nenhum nativo. Nas proximidades do litoral não tem mais nenhum nativo. Casas que valiam há 10 anos R$10.000, hoje está valendo. Deixa eu dar seguindo nesse exemplo de saturação, alguém é de Manaus? Ou conhece os hotéis de selva de Manaus? A gente, como deu curso lá, teve a oportunidade de ir para lá. Aparentemente, o exemplo que a gente não espera é o exemplo de não se preocupar com a sustentabilidade. Alguns hotéis em Manaus se vendiam só para o mercado internacional.
e nem vendiam para o mercado brasileiro. Não vendiam. O produto era vendido por uma agência lá em Manaus que vendia para lá. Com a crise de 2008, né, na Europa e nos Estados Unidos, o mercado aos poucos começou a diminuir bastante, porque começou a aumentar o número de hotéis, porque o que é o turismo é uma atividade econômica, capitalista. Então, a cada ano, qual era a lógica? Aparecer mais hotéis, capacitar melhor as pessoas, tá? É sempre mais. O capitalismo, ele sempre trabalha, lembra um pouquinho das aulas de história do segundo grau, ou quem fez a área, teve alguma cadeira de economia, o capitalismo trabalha com a acumulação, e sempre com mais. Quem fica para trás, saturado, por isso que eu brinquei ali com Canoa, ele ficou para trás, ele não entra no sistema. Ele tem que correr atrás para voltar. O exemplo de Camboriú em Santa Catarina é nítido nisso. Quando ela caiu na década de 80, ele começa a fazer outro tipo de turista para voltar ativa. E o Balneário Camboriú tem esses ciclos, que no turismo a gente fala, né, de ciclos que ele vai emergindo, entra na decadência e depois vai, né, a cor da vida como um ciclo de vida do destino, né? Não sei se se encaixa nesse contexto de saturação, mas esse fenômeno é algo parecido com isso aconteceu em Pernambuco, com Itamaracá. Hoje, é muito propagado na mídia, os turistas vão para a Porto de Galinhas, que é o grande ponto na Porto. E há 15 anos atrás, eu lembro muito bem, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, toda essa badalação que tem no Porto de Galinhas, essa procura, era no Centro Cultural Norte, Itamaracá, e jogou para o Cultural Sul e Porto. E aí, você está falando de planejamento, é muito estranho, para não dizer irresponsável, o que aconteceu em Itamaracá, porque boa parte dos problemas que vivem lá hoje, os podem ter a construção de 3 penitenciárias na ilha, do local turístico. Existem 3 presídios lá, que é interesse. Já fui há bastante tempo em Itamaracá e era lindo. Inclusive, um sistema semi-aberto, o cara sai para a sala e volta para o O que eu queria chamar a atenção de vocês nesses exemplos, pessoal, é que o planejamento do turismo, ele precisa ser, o destino turístico precisa ser planejado pensando nesses ciclos que vai ter um novo produto surgindo sempre. Esse é o princípio do sistema, vai ter sempre um novo produto e o destino turístico precisa se preparar para os vários momentos que estão ocorrendo. E o exemplo lá de Manaus, aconteceu assim, teve um grupo de alunos que estudou 3 hotéis, um hotel, eu não diria que está fechando, mas ele não se sustenta mais, porque era só para turista internacional. O outro hotel começou a modificar um pouco a sua lógica, vendendo para turista brasileiro de alta classe, que quando eles vendem uma diária de R$1.000, tem que ser de alta classe. E turista muito específico, porque não tem luz, é só a vela, tá? A entrada é só de barco, alguns hotéis de lá são completamente isolados e vende uma vida, é uma semana rústica no máximo do estilo, né? Quem gosta, eu sou mais urbano, até quem gosta, mas é completamente rústico e paga R$1.000 por isso. É outro mundo, é outra vida, quer dizer, no meio da floresta é completamente diferente, mas isso é vendido para turista brasileiro com alto padrão que começa a querer comprar isso, que está pirado numa cidade como São Paulo e Rio e querem uma coisa completamente diferente. E um terceiro que simplesmente abriu para tudo, baixou o preço e aumentou. Então, essas são saídas, são possibilidades que vieram ocorrendo. O planejamento precisa pensar nesses momentos que vão ocorrer. Os 2 princípios da sustentabilidade, tá? Ou até os 3, né? O princípio de pensar de forma integrada e principalmente da visão processual, eu planejei eu planejei Barra Grande, tá? Há 2 anos atrás, e eu vou começar a implantar aquilo que eu planejei. Se no meio do processo eu vejo que as coisas estão mudando, o planejamento tem que mudar na hora. Eu não tô, aí vocês vão dizer, mas Francisco, isso é utópico? Não, isso é. Nós estamos aqui trabalhando com coisas que deveriam ser o planejamento. Na hora de acontecer, a gente vai fazer as adaptações.
Mas o momento que nós estamos vivendo é um momento de mudança e que tem que ocorrer isso, senão os destinos vão continuar ficando saturados. Esse é o exemplo que aconteceu com Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu também estava saturando e tal. Aí agora eles fizeram uma excelente reforma, já faz alguns anos. Os turistas entravam até lá, espantavam os bichos, agora não podem entrar com carro. Nas cataratas. Nas cataratas, fizeram toda aquela entrada. Coisa agora para primeiro mundo, né? Porque antes era de qualquer Agora, jeito. o exemplo que eu dei assim, aí tem uma outra coisa, que é um outro exemplo. Foz do Iguaçu é um destino. Só que é um destino formado, tá, por 3 produtos principais. O produto cataratas está bem resolvido, parece estar. Continua atraindo a cada ano mais turistas nacionais e estrangeiros com poder aquisitivo relativamente alto. Por incrível que pareça, o turismo internacional do Brasil ele não continua crescendo. Acho que quem trabalha com turismo mais ou menos sabe os números, né? Ele não está crescendo naquele ritmo que se imaginava que estivesse crescendo. E principalmente que o poder aquisitivo do turista internacional ele não aumentou naquela perspectiva que a gente tinha. Tanto que lá em Manaus a gente começou a ver que alguns turistas do Sudeste estavam pagando mais ou menos o mesmo que o turista europeu. Em Foz, esse turista para as cataratas ainda se mantém. Até porque o turista que vai para cataratas passa 2 dias só. Ele não passa mais de 2 dias. Ele não é um destino que o cara fica lá. Por quê? Porque ele tem um elemento. Oi? Pode falar. Ele vai lá, vem e vai embora. E ele não vem para o Brasil para ver isso. Ele vem para o Rio e passa 2 dias lá. Ele vem para São Paulo e passa 2 dias lá e acabou. O destino, da minha avaliação, que a gente tem alguns projetos lá, os outros 2 produtos, que é o produto compras, por causa do Paraguai, oscila muito por conta do câmbio. E o destino Itaipu, que tem dinheiro de uma empresa, que a Itaipu é uma empresa, para investir no turismo, e quem tem dinheiro na cidade para investir é Itaipu, a gente está desenvolvendo um projeto lá com eles, e agora a gente quer aumentar o projeto, quem paga é Itaipu, não é a prefeitura. Quem tem dinheiro é Itaipu. A Itaipu tem mais dinheiro do que uma cidade de quase 300 mil habitantes. Então, a força de uma empresa dentro de uma cidade. O destino Itaipu é um produto mais complicado de se vender. Né? Eu vou vender uma visitação numa hidrelétrica, quer dizer, só para isso a pessoa não vai. E o destino cidade de Foz do Iguaçu, cidade da fronteira, para compras, para visitar o Paraguai e para a Argentina, me parece complicado. Os hotéis não estão mais gerando isso tudo. O que eles estão tentando sair? Um destino de eventos. Como é que a gente está, qual é a relação que nós temos com a Itaipu, com Foz do Iguaçu? A Univale, né, a universidade foi convidada 2 anos atrás para fazer um evento científico lá. É um evento que já ocorria, que é um festival de turismo, e eles queriam dar uma roupagem também acadêmica. Eu não sei se você quer de Curitiba. O Fórum Internacional do Iguaçu, que é um evento para prestação de trabalhos da graduação, dos tecnólogos, que ocorre todo ano em junho. E é uma tentativa deles mesmos associarem. É um evento de negócios, tem um evento de pessoal que trabalha com blogs de turismo, né, sites, e tem um evento científico de turismo vinculado, porque eles estão investindo muito em espaço de eventos, cidade, porque as cataratas sustentam bem o destino, 2 dias. Para acumular é muito pouco. Pessoal, eu fiquei em um hotel, um outro evento, que deu, tá? Eles tentaram colocar todo mundo no hotel da década de 70, com pequenas reformas, um hotel em Foz, na Avenida das Cataratas, assim, ó, é aquele cor-de-rosa, é o Carimã, que dava pena, porque é uma estrutura enorme, cara, com pouca gente. Estava assim, porque o preço, ele teve que baixar o preço, é mais barato que esse hotel. Pelo menos lá na tarifa balcão. Tá? Sei que a gente não está pagando, não sabe os valores que o pessoal pagou, porque é valor pacote. Mas
é um hotel que dá pena aquela estrutura inteira, porque o destino está muito complicado, ele ainda não conseguiu se pensar como destino. Dá para dar um exemplo contrário de Curitiba. Curitiba se projetou como destino. Curitiba não era um destino. O pessoal vinha do Rio de Janeiro, ia direto para Foz do Iguaçu e Curitiba não passava. Houve um planejamento para Curitiba ser vendido como uma imagem, e tem turista internacional que passa 2 dias em Curitiba e 2 dias em Foz. Se o Porto tivesse terminal de passageiros, que é uma vergonha que De Paranaguá, não tem, tinha que preparar para a Copa, eles param tudo em Santa Catarina e Porto, né? Sim. Porque lá não tem, já tinha mais turista. E em Santa Catarina tem 4 portos recebendo, 4 portos recebendo navios. Pessoal, mais para terminar, que eu acho que já está quase na hora, não é isso? Só para terminar os princípios, a separação da dicotomia de planejamento e gestão nós já falamos, tá? Essa frase aqui eu queria que a gente não perdesse, né? O planejamento precisa ser flexível o suficiente para garantir que a gestão de cada processo aconteça de forma contínua e sistêmica. Eu fiz o planejamento, ele tem que mudar a hora que for necessário, mesmo que ele não tenha acabado. O planejamento ideal não é aquele acabado, não é o do documento, mas é aquele que muda quando for possível. A participação, eu acho que a gente não vai falar mais muito sobre isso, e pode passar lá para o final. Aqui são só os modelos de pensar que não dá tempo para fazer tudo. Que essa é uma aula que eu dou 4 horas no mestrado, eu imaginava passar um pouco mais rápido nisso. É natural que comece a participar, não dê tempo. E no final, volto a dizer que a minha intenção é muito mais fazer vocês pensarem, não apresentar um modelo de planejamento, mas é pensar sobre o planejamento. Modelos tem de monte. Um planejamento do turismo, do território turístico, do espaço que recebe o turismo, ou se vocês queiram, de um destino turístico, precisa ter uma visão sistêmica, uma visão processual, tá? A integração entre o que é planejado e o que é executado. Eu começo a executar, não dá certo, volta para o planejamento e faz de novo. E a dimensão da sustentabilidade é preciso ser levada em conta. Pessoal, a área do turismo e da hospitalidade, que alguns de vocês estão entrando há menos tempo, e agora com a especialização, que ganha mais um up, é uma área que precisa ter muitos estudos, porque a gente tem muitas práticas, mas ainda pouca reflexão sobre isso. Esse comentário dela sobre façam monografias, né, esse trabalho de conclusão de curso levados a isso, façam não apenas como resultados práticos, mesmo que a formação de vocês, que vocês trabalham com curso técnico, mas que contribuam também para a área. É uma área que nós precisamos fazer reflexões sobre esse processo, até porque a gente não pode querer resultados rápidos, porque tem muita coisa para se fazer, não só no Brasil. E o pior de tudo é que as coisas vêm mudando de forma muito rápida. E nós precisamos fazer com que o que a gente estuda também seja incorporado de forma rápida. Não quer dizer que a gente vai negar o que a gente viu no passado. O que a gente viu no passado, a gente precisa superar. Se a gente já sabe que teve ilhas na Inglaterra na década de 60 que foram exploradas de um jeito que depois foram simplesmente abandonadas, porque ninguém mora mais lá, porque não dá nem para morar, era tudo residência secundária, ilha de Guam. Se vocês procurarem, tem pesquisa sobre a ilha de Guam, tá? Que é uma ilha no sul da Inglaterra, entre a Inglaterra e a França, que foi abandonada. Se a gente já soube que deu errado lá, a gente não precisa repetir o mesmo erro. Se não quer pegar exemplo lá de fora, pegar exemplo do próprio Brasil. Vários destinos já foram abandonados. O exemplo da ilha de Itamaracá, eu visitei não faz tanto tempo assim, era uma visita muito bonita, nos mangues, nas praias, assim. Então isso precisa ser
precisa ser acompanhado pelos estudos sobre turismo. E se vocês têm uma monografia para fechar no final do curso, que essa monografia se integre, que ela realmente faça um estudo que efetivamente contribua. Eu acho que tem em Florianópolis algumas praias, para pegar os exemplos dali. Tem no litoral da Espanha algumas coisas, mas também tem coisas horríveis no litoral da Espanha ao lado de coisas muito boas. Se tivesse um modelo pronto, acabado e fácil de fazer, todo mundo ia copiar, e não é assim que a banda toca, tá? Mas tem uma coisa que... mas assim, para piorar a nossa situação, como nós trabalhamos com um espaço, com um território, e cada território é diferente um do outro, uma coisa que serviu para Canoa pode não servir para... provavelmente não serve para Barra Grande. Não tivemos tempo de aprofundar, mas quando eu planejo um território, eu preciso entender ele. E entender ele não é só fazer um levantamento topográfico, mas é principalmente entender como é que as pessoas vivem nesse local e como é que elas se relacionam. Eu orientei um trabalho sobre a cidade de Goiás, no estado de Goiás, e a cidade de Pirinópolis, no estado de Goiás. Alguém conhece? Né? Perto do Brasil. E ela comparou como é que o turismo se coloca nessas duas cidades. Ela é forte nas duas. A comunidade das duas cidades é muito diferente, mesmo elas sendo antigas, de ocupação antiga. Uma recebeu, abriu as portas, a outra se fechou em Copas. E o resultado é diferente. O que é melhor e o que é pior? Se fechar ou se abrir? Depende. Vocês estão errados. Aquele nativo que tinha o barzinho, João Pousadinha, deixou de receber. Alguns fecharam as portas, outros estão sendo funcionários das pousadas para ganhar salas, para ganhar... Em Pirinópolis, em Goiás, foi feito isso. Mas na cidade de Goiás não foi feito. Não quer dizer que a cidade de Goiás seja o melhor exemplo. Só para a gente ver. Cada um vai ter, a gente vai ter que estudar um e olhar a sua realidade. Isso é fundamental, porque o modelo tecnicista que veio durante muito tempo, ele arrasava quarteirão. Ou seja, ele não se preocupava com o que tinha antes e fazia tudo no mesmo modelo. Agora nós estamos no oposto. Ok? E a última coisa é um convite para que vocês continuem estudando, para que vocês, agora como professores, já fazendo especialização, comecem a ir nos eventos. Quem é aqui do Ceará tem a universidade, tem o instituto, tem a universidade estadual que tem um mestrado, né, na área, tem outros mestrados no Brasil, no Rio Grande do Norte, tá? Na Bahia, tem em Brasília, em São Paulo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Paraná, agora também em Curitiba, tá? E que são locais que estão tentando contribuir para a área do turismo, tá? E as produções desses mestrados, das pós-graduações que normalmente tem nessas instituições, e hoje nos institutos federais também, tem os eventos sobre isso. Então, ir nesses eventos é fundamental para que a gente se mantenha atualizado, principalmente quando vocês acabarem a especialização e sentirem necessidade de sempre se manter. Se não dá para ir em todos, se conseguirem em alguns desses eventos, tá? Quem está no Nordeste, no Centro-Sul, que fica mais fácil, continuem fazendo isso, porque a área precisa de muitos estudos, porque ainda tem milhões de coisas para fazer, vocês não imaginam, para fazer na área de turismo. Era isso. Espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês também. Obrigado. Nós que agradecemos, professor, sua palestra, que eu peguei somente no finalzinho, porque a gente está sempre nos bastidores, né,
dando o apoio logístico e tudo, mas eu acredito com certeza que vocês devem ter tido, né, uma excelente palestra e novos aprendizados, porque sempre a gente está aprendendo, né? Nós não somos acabados, estamos sempre, cada vez aprendemos mais. Então, eu espero que essa semana todos os palestrantes que aqui estiverem tenham contribuído, né, para mais e mais abrir o aprendizado de vocês dentro dessa área de turismo, dentro da hotelaria e todos os que estão envolvidos na parte do turismo, certo? Então, nós é que agradecemos a sua vinda de tão longe, né, e tantos nossos outros colegas que vieram aí do Sul e de tantos outros lugares do Piauí, do Rio e de Fortaleza, do Ceará, estou esquecendo alguém? Da Bahia, Sergipe, Maceió, Pernambuco, Paraná, eu já falei dos paranaenses, São Paulo, né? Rio de Janeiro, Rio e de tantos outros lugares. Esqueci de alguém? Esqueci. Acre, Rondônia, né? Olha aí. Brasília. Então, gente, foi uma semana, eu acredito, de muito aprendizado, de muita convivência, e nós agradecemos imensamente aqui sua parceria, a sua boa vontade de estar aqui conosco. E não ficaria diferente, porque nós somos festeiros, né? E gostamos de festa, então nós temos agora por isso nós não tivemos o coffee break. E agora na área da piscina o senhor também está convidado, certo? A gente vai ter agora um momento de descontração e lá um happy hour, né, como se fala. E estamos todos agora convidados. Muito obrigada por tudo, certo?